This is the perfect day. This is the perfect day. I forget how to breathe when your mouth whispers my name. Tell me I'm yours, tell me you're mine, never the same. I'll light up the sky, light up
Os seus projetos você colocou no papel. Sua oração, nosso Deus ouviu lá do céu. Mulher virtuosa, você pediu, com toda certeza Deus te ouviu, pois fostes paciente, cauteloso, você mereceu. A famosa corte tivemos que aplicar. A longa distância começamos a namorar. E pouco a pouco tudo aconteceu, até o amor ele renasceu. E hoje estamos aqui pra glória de Deus. Você é a pessoa perfeita que Deus me enviou. Os nossos desejos, projetos, até nisso combinou. Chegaste bem na hora certa, era plano do Senhor. E hoje dou meu coração pra você, amor. Aquele projeto, hoje ele sai do papel. Quem determinou foi o Emanuel. Há tempo pra tudo, pra todas as coisas. Tempo de plantar, chorar e sorrir. Chegou o nosso tempo de cantar e de curtir. Você é a pessoa perfeita que Deus me enviou. Os nossos desejos, projetos, até nisso combinou. Chegaste bem na hora certa, era plano do Senhor. E hoje dou meu coração pra você, amor. Você é a pessoa perfeita que Deus me enviou. Os nossos desejos, projetos, até nisso combinou. Chegaste bem na hora certa, era plano do Senhor. E hoje dou meu coração pra você, amor. E hoje dou meu coração pra você, amor. E hoje dou meu coração pra você, amor. Esta música foi especialmente preparada pelo pastor e compositor Ademilson, o pai da Suelen, e com carinho escreveu, colocou ali no papel aquilo que ele
sentia no seu coração, porque com certeza foi um momento muito emocionante para ele. Antes de nós começarmos, gostaria de fazer uma oração, já colocando a direção de Deus sobre esta festa, porque não foram os noivos que prepararam este ambiente, este lugar, foi o próprio Deus, e Ele já tinha agendado essa data para que eles estivessem aqui e todos vocês aqui também o estivessem. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos encontramos neste lugar. Lugar este, Senhor, que o Senhor preparou com tanto carinho, Senhor. Nós entendemos que algo já estava, Senhor Deus, agendado, Senhor, ali no seu livro santo, e que esse algo, Senhor Deus, está se realizando nessa noite. Estamos aqui para alegremente celebrarmos, Senhor, a união deste casal, Senhor. Desses noivos, desses que têm uma história linda de amor, Senhor, que eu tenho certeza que no decorrer, Senhor Deus, dessa liturgia, muitas coisas serão reveladas para edificação do próprio casal e edificação de todos que aqui estão. Isso nos torna entender que tudo é possível quando colocamos as nossas esperanças em Ti. Obrigado, Espírito Santo. Sinta-se à vontade em nosso meio. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês, Suelen, Everton, esse mesmo visual que eu estou tendo aqui, porque você vai observar que são pessoas que te amam. E eu não vou ficar só observando, eu quero que vocês se voltem para todos que ali estão, pode dar uma meia volta, isso. E olhem cada face, e vejo o brilho, a satisfação, a alegria de estar aqui. Estão aqui porque amam você, amam o Everton, amam esse casal maravilhoso. Uma história de amor, queridos, que dá até para escrever um livro, mas aprove Deus fazer que isso acontecesse. E aqui chegaram, e aqui irão aí ter uma longa viagem pela frente. Eu quero trazer os meus agradecimentos a todos os convidados, e faremos aqui alguns rápidos e breves aconselhamentos, porque nós entendemos que é necessário para a edificação. Dá para mostrar a maquiagem. Amém? Nós entendemos que o motivo que os trouxe até aqui, Everton e a Suelen, foi algo muito forte, algo que estava muito além até das suas capacidades emocionais, que foi o amor. Porque só o amor é capaz de unir duas pessoas com hábitos diferentes, com gostos diferentes, de culturas diferentes e até mesmo de regiões diferentes. E isso tudo é o amor que é capaz de fazer, queridos. Trazer alguém de lá onde ele está, em rumo à noiva, trazer alguém para poder completar um sonho. E hoje vocês estão vivendo este sonho. Um sonho que já estava nos projetos do Senhor. Eu quero deixar uma breve palavra para vocês, no que diz respeito ao casamento. O quanto que Deus ama o casamento, o quanto Deus, Ele adora essa instituição criada por Ele. Nós entendemos que isso começou lá no Gênesis, quando Deus, o primeiro celebrante de uma cerimônia, Ele pega Adão e Eva e celebra e faz aquele casamento. E o interessante é nós observarmos que Deus, quando Ele faz esse casamento, essa união, Ele não os coloca em um lugar qualquer. Deus, Ele separa um local, uma habitação especial. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor coloca aquele primeiro casal no jardim do Éden, num paraíso. Éden, no hebraico, quer dizer local de delícia, um lugar de delícias. Então a gente começa a entender que Deus, quando Ele prepara o casal, Ele bota eles num local de excelência. E ali eles foram colocados para poder se amar, para poder zelar um pelo outro, para poder criar a sua família. E nós começamos a ver que Deus, Ele é tão ligado nessa coisa de casamento,
que nós vamos ver que, assim como Deus fez o primeiro casamento lá no Éden, assim também na bodas de Caná, nós vamos entender aqui, houve o primeiro milagre de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que havia uma festa, talvez não tão bonita como essa, não tão ornamentada como essa, mas havia uma festividade. E nessa festividade haviam pessoas de várias cercanias, de várias cidades, e nós observamos que existia muitos convidados. E dentre esses convidados estava o principal, que era Jesus. E a festa aconteceu, Everton. A festa aconteceu, Sueli. Mas chegou um dado momento onde o vinho se acaba. Todos nós conhecemos bem essa passagem. O vinho se acaba. E nós entendemos que o vinho não se acabou rapidamente. Estalar de dedos. Não. Ele foi acabando à proporção que era sendo consumido. Assim é um casamento. O vinho, na época de Jesus, simbolizava a alegria da presença, a alegria de todos numa festa. Mas chegou um dado momento, no auge da festa, quando tudo parecia estar indo muito bem, esse algo inusitado aconteceu, o vinho acabou. Por que acabou? Porque o dono da festa, ele não ficou atento, ele não atentou para a escassez. Ele foi acabando. Relacionamentos conjugais são assim. Vocês estão vivendo e viverão uma grande festa, uma bodas. Mas, às vezes, por descuido, por a festa estar tão animada, aí começa a faltar o brilho nos olhos, aí falta aquele diálogo caloroso que existia antigamente, faltou aquela comunhão dos sonhos, e começa a faltar também aquilo que mantinha o casal unido, que era o amor, tudo por conta disso. E acabou. Mas eu começo a dar um conselho para vocês nessa noite, que existe um convidado que é capaz de trazer tudo de volta. Quando nós convidamos a Jesus, foi por isso que nós oramos, quando nós chamamos Ele para a festa, nós temos a convicção, nós temos que ter a certeza de que se um dia algo estiver acabando em nossas vidas, um dia que o amor estiver se esfriando devido às atividades diárias, devido às correrias da vida, existe um convidado especial, aquele que está aqui hoje, aqueles que os trouxe até aqui. E quando vocês clamarem por Ele, quando vocês chamarem por Ele, Ele vai comparecer, porque só Ele é capaz de mudar toda a história de uma festa. Só Jesus é capaz de fazer o que ninguém faz. Só Ele é capaz de trazer de volta a alegria do relacionamento. Nunca se esqueçam, Jesus jamais pode estar fora da lista do casamento, fora da lista da festividade, porque se Ele os trouxe até aqui, Ele vai dar continuidade, e só Ele é capaz de transformar aquilo que não tem sabor, aquilo que não tem cor, que é a água, em algo muito especial. Você sabe o desfecho dessa história? É que o esposo foi abordado por alguém e disseram assim, interessante que geralmente o melhor vinho ele é servido no começo da festa, mas vocês fizeram diferente, vocês serviram o melhor vinho no final da festa. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o vinho, a alegria de Jesus, sempre será melhor. Tem uma passagem que diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. O casamento é maravilhoso,
tudo muito lindo. Mas um dia ele pode tentar esfriar e vai se acabando. Aí é onde Jesus entra em cena. Ele transforma aquilo que parecia que não tem mais jeito em algo saboroso. Que esse mesmo Jesus possa conceder a cada um de vocês todo o sabor que esse mundo tem. Dê ao casamento de vocês toda a cor que ele precisa para adornar, para enfeitar a sua casa, para tornar aquele ambiente maravilhoso. Um local de habitação, assim como o Éden. Um lugar de delícias, onde seus filhos crescerão saudáveis e lindos como seus pais. Essa é a orientação que eu deixo para vocês. Nunca deixe Jesus fora da lista de suas vidas, porque quando tudo acabar, ele entra em ação e repõe, e nada irá faltar na vida de vocês. Amém? Vamos agora eu quero ler, para finalizar essa minha parte, queridos, já que a gente está falando de amor, uma passagem que está no livro de 1 Coríntios 13, que inclusive tem uma frase que está no passaporte que nós recebemos, que fala sobre a excelência do amor. Eu não poderia deixar de passar isso, porque aqui está uma receita para a vida de vocês, para a vida só deles não, para a vida de todos nós que aqui estamos. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta de amor há cerca de 2000 anos atrás, e parece que essa carta foi escrita ontem, foi escrita hoje para vocês. Ele diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, ele não se encolariza e não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, olha que receita maravilhosa, tudo crê, tudo espera e tudo perdoa. O amor nunca se acabará. Vocês sabem por quê? Porque o amor é o próprio Deus. Que vocês carreguem com vocês esta certeza, porque vocês estão entrando agora no novo ciclo de suas vidas, e que Deus possa acompanhá-los e fazer com que esse amor, como diz aqui o apóstolo Paulo, nunca se acabe. Quero anunciar aqui o pai da noiva. Onde está? Ademilson. Pastor e compositor Ademilson. Compositor de mão cheia, tá, irmãos? Ele estará entoando louvor pelo casal. Antes de soltar o playback, falando em rápidas palavras, no noivado do Everton e da Suelen, as madrinhas, os padrinhos, deixaram vários comentários, mas um comentário me chamou a atenção. Foi até da madrinha Alessandra. E no dizer dela dizia que o cordão de 3 dobras é mais forte do que uma. Ou seja, mais fácil vocês estarem unidos em 2, melhor ainda em 3. Você, Everton, Suelen e no centro de tudo, Jesus. Aí está você, tão linda,
seu dia chegou, minha filha. Acabei de ganhar um genro também, sei que vai tratá-la bem. Olha ao seu redor, quantas testemunhas. Sei o quanto orarão, que esperaram em Deus, e a resposta veio pra vocês. Te entrego neste altar para o seu noivo, passará nesse instante ser teu esposo. E se por um acaso meus olhos lacrimejarem, não é isso, não é nada disso, é uma forte emoção vinda do coração de um pai, com muita emoção, de um irmão com tanta emoção, que se une para cantar essa linda canção. Aí está você, maninha. É como uma princesa, quem diria? Finalmente esse dia chegou. Como pode, o ano voou. Everton, cuide da minha maninha com todo amor. Não repare se acaso eu chorar, já estou chorando mesmo. É porque somos nudes e pra Portugal estão indo morar. Mas desejo aos noivos porção de bênçãos. Eu profetizo que o melhor ainda está por vir. E se por um acaso meus olhos lacrimejarem, não é cisco, não é nada disso, é uma forte emoção vinda do coração de um pai com muita emoção, De um irmão com toda a emoção, que se une para cantar essa linda canção. Que se une para cantar essa linda canção. Que se une para cantar essa linda canção. Vinda do coração. Olha, cada pedacinho dessa bodas é uma surpresa diferente. Que bom. Família talentosa, né, Brasil? Família talentosa, preparada, são muitas e muitas surpresas.
Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, pode chorar, Everton. Isso, Suelen, tá bom? Não, faz parte. Não pode, faz parte. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós observamos em muitas ocasiões o próprio Deus fazendo alianças, formando alianças. E as alianças que ele formava eram como se fosse um compromisso, era algo de grande importância e aquilo marcava a fidelidade daquele momento, daquilo que ele estava propondo. E em função da preciosidade que é esse momento, em função da importância, do grau de valor que uma aliança tem, é preciso que essa aliança seja resguardada. É preciso que a aliança, quando ela for trazida, tem que ser trazida, não de uma maneira qualquer, mas ela tem que estar bem protegida. Por isso eu peço que entrem os seguranças das alianças. Dinda Sul, vocês estão tão lindos. Parece que foi ontem que fizeram uma corte. Vocês estão sorrindo. Dinda Sul vai morar distante, mas não é bem assim. Olhe para mim, Portugal não é tão longe. Dinda Sul, chegou o grande dia. Se eu chorar é de alegria, pois é minha madrinha. Tio Everton, eu canto essa canção pra homenagear a luz de todo o coração. Tio Everton, cuide da minha Dinda. Ela é um vaso frágil que requer muito cuidado. É a nossa princesinha, mas dá para notar o seu amor por ela. Mas nada é por acaso, foi Deus que os uniu, você e ela. Dinda Sul, chegou o grande dia. Se eu chorar é de alegria, pois é minha madrinha. Tio Everton, eu canto essa canção pra homenagear a luz de todo o coração. Dinda Sul, chegou o grande dia. Se eu chorar é de alegria, pois é minha madrinha. Tio Everton, eu canto essa canção pra homenagear a luz de todo o coração.
Eu disse a vocês que cada pedacinho dessa bodas é uma surpresa diferente. Amém? Lindo, 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 lindo. Amém? Eu quero ter o prazer de ler o que está escrito aqui, irmãos. Vejam todos vocês. Aqui está um par de alianças. E tão sublimemente colocado, não é? A gente vê aqui, dentro de um círculo. E sobre ele tem uma promessa aqui. Olha que bacana, olha. Tudo quanto Deus faz, não é qualquer coisa, é tudo. Tudo quanto Deus faz, não é qualquer um, é Deus que faz. Tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Uma palavra profética sobre a vida de vocês. Aqui está um par de alianças. Na verdade, essas alianças são algo material, é algo material que representa uma unidade, algo que não tem começo, nem tem fim. E essa representatividade, ela será notória na vida de vocês. Por quê? Porque quando alguém ver você, Suelen, com uma aliança nos dedos, eles vão entender que você é uma mulher compromissada, que você traz no seu coração um pedaço de alguém. Assim também, Everton, quando alguém lhe ver com a aliança nos dedos, olharão falando, aquele varão é compromissado. Com certeza carrega em seu coração o coração de alguém. E isso é muito bacana, queridos. Não é um material, mas é o que ele representa em nossas vidas. Eu vou desatar essas alianças. E vou colocá-las nas mãos da Suelen e na mão do Everton. O que vocês estão fazendo com essa aliança na mão? Everton, vou fazer uma pergunta a você. Olha bem para essa aliança e vê se você encontra algum defeito nela, alguma ranhura, uma emenda, um pingo de solda, alguma coisa assim que tire a excelência dessa aliança. Você encontrou algum defeito? Não? E você, Suelen? Como uma mulher é mais detalhista, quem sabe ela encontre alguma coisa, né? Que diga assim, olha, mas está amassado, está assim. Não está, Suelen? Não, que ótimo. Assim também seja a vida de vocês, que ao serem investidos na representatividade dessa aliança, vocês possam sempre olhar para ela e dizer assim, o meu casamento é perfeito. Não existe emendas, não existe ranhuras, não existe nada. E o que é melhor, você vai olhar para ele e vai acompanhar com seus olhos assim, dizer assim, e ele é infinito. É um símbolo, mas é algo profundo na vida de vocês. E eu quero dizer que vocês são um milagre do Senhor. Vocês conhecem a sua história e que sirva de exemplo para muitas pessoas que têm achado que o amor é impossível. Talvez vocês estejam achando, poxa, mas não chegou meu tempo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos voltados ao tempo Cronos, que é o tempo do homem, mas quando nossa vida está pautada no tempo Kairos, que é o tempo certo de Deus, ele proporciona esses momentos assim. E ele separou essa noite para vocês. Se existe uma festa aqui, existe uma festa no céu também. Porque o instituidor do casamento, do matrimônio, da bodas, ele se faz presente. Se alegra o coração nosso. Nós que somos humanos, você imagina o coração do autor de tudo isso que está acontecendo. Amém? Fiquem de frente um para o outro. A gente vai para a colocação das alianças. Eu vou pedir ao Everton. Vocês querem foto? Everton, pegue a sua aliança e aponte no dedo anular da Suelen. Isso.
E você vai repetir comigo. Suelen, receba essa aliança com símbolo puro e imutável do meu amor. Você pode aplaudir ao Senhor? Para as fotos. Igualmente, a Suelen aponta a aliança para o dedo anular do Everton. Suelen, repete comigo. Everton, receba essa aliança como símbolo puro e imutável do meu amor. Isso é zelo, isso é cuidado. Isso é cuidado. Custou tanto a chegar que quando chegou tem que valorizar, irmão. É assim que acontece. São momentos que só Deus mesmo vai poder proporcionar em nossas vidas. Amém? Eu vou pedir a vocês. Coloque as suas mãos sobre aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos este momento e estas alianças, e que elas não sejam somente um símbolo, mas também a prática de um amor e da união que os fortalecerá, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Isso simbolizando já um laço. Algo que só começou, mas não tem fim e não vai acabar. Eu estou muito alegre por esse momento. Everton, você aceita a Suelen como sua legítima esposa? Sim! Pode aplaudir, merece um aplauso. Amém? Você promete amá-la, honrá-la, conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade e na falta, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viverem? Sim. Suelen, você aceita Everton como seu legítimo esposo? Sim! Pode aplaudir. Esse sim. Olha, o sim dela foi tão bonito que merece um beijo, merece? Suelen, você recebe o Everton como seu legítimo esposo? Sim! Fica bem registrado. Ok? Você promete amá-lo, honrá-lo, conservá-lo tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade e na falta, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos viverem? Sim! Eu, pastor Marcos Camilo, na condição de ministro do Evangelho de Cristo, os declaro
Everton e Suelen, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E aquele momento tão esperado, com um toque tão especial, o tradicional beijo do casal. Para que não fique só nas minhas palavras, acontecerão algumas coisas aí. Aplauda. Não há mais distância entre eles. A única coisa que os une agora é o amor. Amém? Para que não fique só nas palavras, o casal irá fazer algumas declarações um para o outro. Quero viver contigo, amor, além da emoção. Aquela escolha que entrega o propósito. Que nossa união seja um testemunho da fidelidade de Deus. Que o nosso lar seja um lar de paz e esperança. E que nunca nos falte coragem para amar e viver. Hoje eu digo sim, mas não apenas a quem você é, mas a tudo que o nosso Pai Celestial sonhou para nós. Esse momento, para mim, é um momento mais que especial. Porque há um ano atrás, muitos sabem da nossa história, eu fiz uma oração a Deus. E nessa oração eu fiz uma carta. Uma cartinha que eu prometi ao Senhor que o dia que eu casasse, eu iria ler para o meu esposo. E como prova disso, eu não quis nem passar limpo. Essa é a minha cartinha que eu fiz, sem conhecer o Everton. E hoje eu vou ler para você. Esse voto está sendo feito no dia 20/4/2024, sabendo um dia que estarei lendo no nosso casamento. Escrevo com fé que não demorará para eu ler para você, meu amado, e para os nossos convidados. Estou fazendo antes mesmo de conhecer você, mas Deus já o conhece. Então, quero lhe dizer o quanto oro por você. Pedi a Deus um homem que amasse mais a Jesus do que a mim mesma, pois amando a Jesus, com certeza me amará. Cuidará como joia preciosa. Estou escrevendo nessa data atípica, com lágrimas nos olhos. Peço a Deus que sejamos uma referência em nossa geração e que possamos aprender um com o outro, respeitando, cuidando, se amando e, acima de tudo, servindo ao nosso Deus até a sua vinda. De Suelen, para quem o Senhor irá me enviar. E hoje eu falo, de Suelen, para quem Deus me enviou. Te amo.
queridos, que bênção. Que prazer ver vocês dois tendo esse sonho lindo realizado. Que a bênção do Senhor acompanhe vocês por onde vocês andarem. Amém? Enquanto o pastor pregava, eu ficava ali atrás pensando em alguns versículos para citar para vocês. E um deles é o que Paulo fala a Filipenses, que é aquele que em vós começou a boa obra. Deus começou, mas tem muito caminho pela frente. E Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso, eu sei que vocês creem. E eu sei que todas as pessoas que estão aqui assistindo estão com o coração borbulhando de amor por vocês e de gratidão a Deus por estarem fazendo parte desse momento. Amém? Esse momento lindo, esse momento singular, que vocês tiveram tanto carinho, tanto zelo. É isso que podemos ver aqui hoje. Muito carinho, muito amor, muito zelo no que está sendo feito. Amém? Parabéns desde já. E vamos orar. Eu convido você a se pôr de pé. Amém? Amém. Mãos abençoadoras fazem toda a diferença. Amém? Levante suas mãos. Deus eterno, eu sei que enquanto estamos aqui, ó Deus, reunidos, os teus olhos estão sobre nós. E eu sei que o Senhor está sendo honrado aqui neste lugar. Porque os teus filhos entenderam a proposta, entenderam que o Senhor é o mais importante e o convidaram em primeiro lugar a estarem aqui. Pai Celestial, obrigada por esta noite, obrigada por esta família aqui, tão amorosa, tão carinhosa para com este casal. Obrigada, Deus, por estar realizando nos detalhes aquilo, ó Deus amado, que os teus filhos pediram. Aliás, a tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos. E eu sei que o que vai no coração dos teus filhos aqui hoje é esse sentimento de um Deus glorioso, de um Deus bondoso, que está cumprindo infinitamente mais do que aquilo que eles pediram, do que aquilo que eles pensaram. Muito obrigada, Senhor. Que a tua bênção, ó Deus, se estabeleça sobre este casal. Que para onde eles forem, aonde eles pisarem, o Senhor possa abençoar com as tuas promessas. O Senhor possa renovar o ânimo, a saúde, o amor, as forças, e abrindo portas para os teus filhos e honrando-os, ó Deus, em tudo que eles puserem as mãos a fazer. Assim, Deus, eu oro, assim eu os abençoo, no nome do Senhor Jesus. E todos nós que concordamos, dizemos amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te
Suelen, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. O que Deus uniu, que não separe o homem. Vão em paz e sejam muito, mas muito felizes.